Bom dia, pessoal. Mais uma quarta-feira às 10 da manhã, e esse é o nosso encontro semanal, né? E o tema de hoje, para quem não está aqui pela primeira vez, é sobre como organizar a rotina da minha criança, né, da minha família. E para quem não me conhece, eu sou Daniele Moton, eu sou terapeuta especialista em intervenção precoce. Sou certificada em modelo Denver de intervenção precoce, sou pós-graduada em ABA, em terapia cognitivo-comportamental, e eu tenho uma clínica, né, de estimulação precoce aqui em Pirassununga, no interior de São Paulo. Muitos pais, quando chegam aqui, eles me trazem uma queixa, né? Deixa eu só desativar meu WhatsApp daqui do computador, tá fazendo um barulhinho. Eles trazem uma queixa, né, pertinente, em relação à rotina, ao trabalho intenso, né, como que vai ser daqui para frente após o diagnóstico e qual família que não passou por isso? É uma angústia muito grande quando a gente recebe o diagnóstico da criança e aí um pedido médico de um monte de terapias, ai, por onde que começo, né? Os pais sempre trabalham, são corridos. E a gente sabe que o tempo é precioso nesse momento, o tempo da criança. E o nosso também. Então, nós temos que tomar decisões assertivas, né, para que possamos oferecer o melhor para nossas crianças, certo? Então, tá lá, sei lá, 20 horas de uma terapia, 5 horas de outra terapia. E aí o pai fica para lá e para cá, levando a criança. E muitas vezes não tem clareza se aquela terapia é realmente necessária naquele momento, ou, ou assim, você tem poucas horas no seu dia para levar e você tem que escolher entre aquelas terapias. Na verdade, quando o médico solicita, ele sabe que é importante fazer toda aquela carga horária. Mas com os meus clientes aqui, eu sempre faço eu sempre falo uma coisa para eles. Existe o ideal e existe o que é possível, né? Nem toda família consegue, né, trabalhar e levar a criança em, sei lá, 20 horas semanais, que é solicitada. Nem toda família consegue estar envolvido, né? Às vezes num número extenso de horas, ou tem que escolher entre a fono ou a psicomotricidade. É complicada a rotina, e para isso a gente está aqui hoje para abordar esse assunto, né? Como que eu organizo essa rotina, né? Sabendo que esse tempo é curto e é precioso, não só o da criança, como o nosso também, né? Em relação nossos compromissos aí de adulto. Então, eu preciso começar, e eu vou falar cada um deles hoje, definindo as prioridades, né? Eu vou definir as prioridades, o outro ponto é definir os horários possíveis. O outro ponto, revisar a rede de apoio, né, para que seja um plano sustentável a longo prazo. E eu preciso escolher um tratamento que caiba dentro da minha rotina. Para os clientes que eu acompanho aqui na clínica, né, eu começo por uma avaliação, da minha criança, para identificar os pontos que ela tem, que mais precisam ser estimulados, né, os pontos positivos e os pontos que ela precisa de mais suporte. Analiso com esses pais o que está dentro, né, da rotina deles, o que cabe dentro da rotina deles, para que esse plano possa ser reproduzido dentro dessa rotina, né? Então, assim, o que de fato vai ajudar a criança a desenvolver, eu posso contar para você o seguinte, né, que quando eu tive o Léo, e depois veio o diagnóstico, eu comecei, inicialmente, eu frequentava várias clínicas antes de começar a estudar o modelo Denver. Eu frequentava várias clínicas, né? Clínicas diferentes, eu fazia fisioterapia em duas clínicas diferentes. Eu tinha fono em dois locais diferentes.
Eu tinha a parte de psicólogo também, dois locais diferentes. Até aprender sobre o modelo Denver de intervenção precoce, né? Começar também a estudar e aplicar com o meu filho. Aí veio a pandemia e aquelas clínicas todas fecharam durante a pandemia. E eu fiquei achando que, meu Deus, e agora, né? Meu filho não vai ter suporte, ele ficou sem as terapias. Só que a pandemia para nós foi um divisor de águas. Foi onde eu realmente percebi que o que mais desenvolvia meu filho era dentro de casa, era no convívio, era nas interações, era nas brincadeiras. Eu passei a ser orientada por mais profissionais, porque nessa época eu já tinha feito cursos do modelo Denver, eu estava recebendo supervisão, então quando veio a pandemia, eu já tinha um suporte online, né? Já tinha uma capacitação, já tinha um acompanhamento. Só que eu não tinha para tudo. Eu não tinha, por exemplo, do fisioterapeuta, nem da fono. Tanto que quando fechou as clínicas aqui em Pirassununga, nessa época a gente morava em Pirassununga, eu recorri a esses profissionais que atendiam ele aqui e a maioria deles não dava suporte online, né? Às vezes por causa do conselho, né? Enfim. Mas, naquele momento, aqueles profissionais que eles tinham que se reinventar, né? Não tinha como abrir a clínica e ajudar a criança na época da pandemia. Então, muitos profissionais se reinventaram nessa época e começaram a desenvolver um jeito de atender aquelas famílias que queriam continuar com a estimulação. E eu fui uma dessas pessoas que quis, né? Que na época eu tive supervisão de fisioterapeuta, de fonoaudiólogo e mais a minha supervisora, né? Do modelo TENVR, de intervenção precoce. E em vez do meu filho regredir, não, ele progrediu muito mais, porque eu comecei a entender como que fazia para estimular a fala dele, né, sob a supervisão da fono, como que fazia para estimular a parte motora, sob a supervisão da fisioterapeuta, e mais a supervisão do Denver, né, do modelo Denver de intervenção precoce, que é uma abordagem abrangente. O modelo Denver de intervenção precoce, eu tenho um plano integrado que eu tenho uma avaliação de todas as competências de desenvolvimento, então eu vou ter um plano que vai estimular a parte de comunicação expressiva, comunicação receptiva, a parte motora, né, a parte de avidez, que são as habilidades de vida diária. Eu tenho um plano global, tenho um plano único de desenvolvimento. E na época da pandemia eu tive, né, eu tive como centralizar os objetivos de cada área em um plano só. Porque eu consegui, na época da pandemia, fazer com que a minha supervisora do SDM ela se reunisse com a fono e se reunisse também com a fisioterapeuta, e aí as três conseguiram me dar um olhar centralizado para minha criança, eu consegui unificar isso. E hoje eu desenvolvo esse tipo de trabalho, então consigo conversar com o fonoaudiólogo, com o fisioterapeuta, com o psicomotricista, de forma que possamos fazer um plano único para essa família, não ficar perdida no processo. Essa família, com esse plano único, ela sabe que está sendo estimulada e o que realmente a criança precisa e o que priorizar no momento. E a partir daí a gente consegue, né? Com essa análise total da criança, eu consigo pensar em horários possíveis dentro da minha rotina. Na pandemia, né, aconteceu que muitas pessoas não foram trabalhar nos seus espaços físicos, né? Mas a pandemia já acabou e nós estamos com a rotina normal hoje em dia, né? Então, assim, quem tem que trabalhar fora, trabalha fora. Então, os pais, é médico, é advogado, ele tem que sair. E aí a gente tem que pensar no horário possível para essa criança ser estimulada, né? Ser levada na escola, ser levada na natação, para as clínicas. Então, assim, o horário possível, ao meu entendimento, né, como terapeuta hoje, né, o horário que a criança está descansada, o horário que a criança vai produzir, o horário que a criança não está com sono, não está irritada, que não seja muitas vezes em cima da hora, né, que ela tem que almoçar, né? Muitas crianças ficam irritadas, muitas delas ficam muito irritadas perto da hora do almoço. Ou então que se for perto da hora do almoço, que esse pai consiga planejar uma refeição, né, um lanche
para que chegue no espaço e possa receber estimulação. E tem que alinhar também o horário que seja possível para os pais conseguirem levar, né, na clínica e receber as orientações dos profissionais. Então, assim, organizar os horários é assim, o ponto-chave de você ter realmente um desenvolvimento para sua criança. Tanto o horário dela quanto o seu, que seja bem pensado, estruturado isso. Lembrando que existe o possível, existe o ideal e existe o possível, né? Então, sim, dentro do possível, o que fica melhor para a sua criança tá recebendo hoje, né? Como que você pode fazer? Então, organizar a rotina envolve organizar os horários da família, da criança e da família. Depois eu tenho que pensar, na minha rede de apoio. É fundamental para que a criança tenha um progresso e organizar essa rede de apoio. Por que que eu tenho que organizar isso? Para que, ao longo do prazo, o plano de intervenção, o trabalho com a criança, ele seja sustentável. A criança ela não pode receber hoje uma terapia e semana que vem ela fica sem ir porque não tem como, não tem como alguém levar ela. Então, assim, tem que pensar, a princípio, quem pode te ajudar, se você consegue pagar alguém para te ajudar ou para levar a criança à terapia, né? Se você consegue, por exemplo, se cuidar enquanto a criança tem todo esse tipo de atividade, isso também tem que ser pensado, porque é um longo processo, a gente costuma ficar muito esgotado. Então, assim, a gente fazer um planejamento que você consiga encaixar na tua rotina, às vezes a tua atividade física, o teu momento de lazer, um cafezinho que seja, ele faz parte de um tratamento, porque a gente também tem que se cuidar no processo para que seja possível para atender essa criança, né? A gente também tem que se cuidar durante esse processo, né? E ter saúde para cuidar dos nossos filhos. Então, assim, pensar quem pode te ajudar, fazer esse levantamento, às vezes é um vizinho, às vezes é um amigo, né? Ou a pessoa que está longe dos familiares, poder pagar uma rede de apoio, né? Poder pagar uma pessoa que seja por dia, uma horinha, né, na semana, para que haja algum momento, né, para você ter esse descanso. E também, né, no revezar o cuidado com a criança, no revezar a atividade, né? Se você é casado ou tem, ou às vezes você é mãe solo e mora com a avó da criança, né? Como que vocês vão revezar para que brinquem com a criança, né? Quem vai cozinhar, quem vai brincar com a criança enquanto eu cozinho, né? Tem tudo isso. Ou como que nós vamos envolver a criança, né, nas atividades? Depende muito do nível que a criança está. Eu geralmente faço essa orientação, né? Se a criança é muito bebezinha, não tem como, né? Ainda envolvê-la em tantas atividades do dia a dia, mas se a criança está maior, a gente já pensa em envolvê-la nas atividades. De qualquer forma, a gente precisa revezar esse cuidado, essa rede de apoio, né? Dividir as tarefas, tá? E o principal, né? Lidar com a sobrecarga. Como é que a gente tem que trabalhar isso, né? Nosso emocional para lidar com essa sobrecarga. Porque o comum é mãe e pai atípicos estarem sobrecarregados, tanto de informações, de tudo que tem que fazer, né? Causa essa confusão mental mesmo. Então, assim, como a gente lidar com essa sobrecarga? Por isso que eu falei de organizar esse lazer, né? Organizar esse revezamento. E escolher um tratamento que caiba na tua rotina. Eu iniciei esse vídeo hoje dizendo das horas, né, de intervenção. Você recebe lá o pedido médico com 20 horas, né? Às vezes não tem esse tempo de levar a criança para tudo isso. E aí, como que você escolhe, né? Que hora que você vai estimular teu filho, somando tudo isso? Que hora você vai ficar com a criança? Então, assim, escolher um tratamento que caiba na rotina é pensar que existe tratamento mais estruturado, então, que é feito mais em um local específico, com um ambiente mais controlado, e aí você vai ter que separar o seu tempo para fazer aquelas atividades, né? E tirar os estímulos ambientes, somente usar aqueles estímulos para aquela atividade. Vai ter um tratamento que seja um pouco mais natural, onde você pode ser orientado pelo seu terapeuta a identificar as oportunidades no ambiente. Então, assim,
existem várias habilidades de ser estimulado com a criança. Algumas delas são ser estruturadas, que tem que sentar na mesinha, fazer uma tarefa, né? Fazer um pareamento, uma coisa de matemática, e vai ter objetivos que dá para trabalhar no ambiente. Então, assim, qual tratamento cabe mais na sua rotina hoje, né? E o ideal é que as horas de intervenção, elas não sejam um desafio a mais, certo? Então, assim, ele precisa ser estimulado em casa, vou ter que parar o que eu estou fazendo. Não, mas se você souber onde enxergar oportunidades de desenvolvimento do seu filho, isso se torna um facilitador. Que você nem sempre precisa parar a tua rotina para estimular a tua criança, mas você saber encaixar a tua criança na tua rotina e saber aproveitar cada momento para estimular ele. Então, assim, não é sobre mais horas, né, na sua casa, mas que você saiba aproveitar as suas horas na sua casa, que você saiba enxergar que dá para estimular ele na cozinha dá para trabalhar matemática, né, para trabalhar uma receita, ai, vamos lá, vamos pegar os 3 ovos para fazer um bolo. Agora nós vamos pegar 2 tomates. Estou trabalhando matemática. Eu trabalho motricidade fina com a criança, né, usando o pegador de salada. Ó, vamos colocar agora, né, a saladinha no potinho. Então ele passa desse aqui para cá com aquela pinça. Então, assim, na cozinha dá para estimular muita coisa. Na hora de você tirar as roupas da máquina, por exemplo, dá para trabalhar a comunicação receptiva. Identificar como a criança, por exemplo, agora nós vamos parear as meias, né? Vamos ver quais são iguais, né? Isso também é habilidade cognitiva, conceito de igualdade, né? Vou parear aqui a meia com a outra meia e colocar no varal. Eu vou trabalhar motricidade fina para ela pegar nesse prendedor, colocar na roupinha. Eu vou trabalhar essa separação, esse pareamento. Agora vamos separar as calças dos shorts e vou trabalhando uma sequência com ela. Como posso trabalhar também, por exemplo, planejamento executivo, né? O que que eu faço primeiro para lavar a roupa? Eu coloco a roupa dentro da máquina, depois eu coloco sabão, depois eu vou ligar a máquina. Então, tudo isso é memória de trabalho, trabalhando a função executiva ali, de eu lembrar a sequência do que tem que ser feito. Isso pode ser feito na cozinha também, na hora de cozinhar. O que que nós vamos fazer primeiro? Né, aqui para fazer a salada. Aqui a gente vai pegar primeiro, né? Se eu vou pegar a tábua para cortar os legumes, depois eu vou lavar os tomates. Então, eu trabalho muita coisa com a minha criança dentro da minha rotina. Se é uma criança menor, eu posso estar trabalhando só nomear. Então, assim, quais são os tomates? Ela identificar quais são os tomates. Agora nós vamos pegar a cebola, né? Abre a gaveta de legumes da geladeira, vamos nomear ali. Vou estar ensinando palavras para ela, tudo dentro da minha rotina, tudo dentro, sem eu separar uma hora do meu dia para fazer um objetivo com ela. Eu posso encaixar os objetivos dela dentro da minha rotina. Eu abri a gaveta da geladeira, vou trabalhar, nomear os legumes, vou trabalhar cores com ela. Vamos pegar os legumes que são vermelhos. Ela vai abrir lá e vai, tomate. Vou pegar os verdes agora, vai pegar a couve, vai pegar o brócolis. Então, assim, a gente pode trabalhar várias coisas dentro da rotina, certo? A gente também trabalha de uma forma que, assim, a criança, vocês, famílias, não dependam só dos terapeutas, certo? Quando fechou a clínica, as clínicas do meu filho na pandemia, eu vi que, assim, eu não estava mais dependente em algum momento só do terapeuta, porque eu sabia o que fazer no dia a dia. E isso que sim que deu autonomia para mim como mãe, né, para o meu esposo. Na época a gente está estimulando ainda mais o meu filho, o nosso filho, ele se desenvolveu muito mais quando a gente soube o que era para ser feito. Porque em vez de ele receber 1 hora na clínica, ele recebia todos os dias aquele estímulo, né? Habilidades motoras dá para trabalhar em casa, né? De você andar no meio-fio, levar num parquinho. Meu filho não sobe na escadinha do escorregador. E aí eu tenho que pensar o que que ele gosta, né? Eu falo muito sobre motivação aqui nas minhas aulas. O que que ele gosta? E fica um embaixo, né, com a criança e um adulto em cima do escorregador já com um brinquedo para ele soltar lá de cima, né? Eu tenho que motivar essa criança a escalar o trepa-trepa.
Então, o adulto sobe com o brinquedo, o outro ajuda essa criança a subir, né? E assim tem vários parquinhos na cidade com tipos, né? Tem brinquedo que sobe na corda, com a escadinha de corda, outros são uma rampa, né, para escalar. Então, assim, todas essas atividades motoras são importantes, e dá para desenvolver no dia a dia. Então, nem sempre teu filho precisa de uma sessão, ele precisa, né, da sessão de fisioterapia, mas ele vai se desenvolver, generalizar essa habilidade, se fortalecer ainda mais se você souber que tem que dar continuidade. E essas oportunidades estão aí no dia a dia, que nós temos que saber identificar. Em casa, brincar com bolas, né? Brincar de jogar a bola um para o outro para trabalhar o reflexo, brincar de chutar a bola, andar no meio-fio, brincar de pular, pular de um pé só, brincar de amarelinha, dá pra desenhar no chão, brincar de amarelinha. Então, você dá para fazer várias brincadeiras que você vai desenvolver com a criança. E que a gente pensa, né? A longo prazo, né? A gente tem que pensar como que a gente está no meio do processo, né? Se a gente está aproveitando nosso tempo, se a gente poderia estar fazendo mais, e nunca pensar, gente, com culpa. Toda família, ela tem que pensar que faz o melhor dentro do que é possível aí na sua rotina. Nós podemos priorizar, sim, várias coisas, mas o ideal é a gente pensar que podemos fazer o melhor dentro do que é possível, tá? Então, assim, saber identificar se a criança está ganhando, e esse que é o nosso ponto de apoio. Ainda que pequenos ganhos que ele ganhe, e saber medir isso, né? Saber acompanhar com os profissionais, né? Saber o que pode fazer mais dentro do que é proposto para ele, né? Saber coordenar aí com quem está com a tua criança, se você consegue coordenar com a escola, tudo isso, para alinhar mesmo tudo o que é proposto para sua criança. Todas as atividades têm que ser pensadas, né? Que a criança consiga se comunicar mais no processo, consiga brincar cada vez mais de forma funcional, né? As atividades motoras aí para que seja bem inclusivas. A gente pensa todo o objetivo com a criança para que seja uma prática aí que ela seja realmente incluída em sociedade. Todo objetivo tem que ser pensado dessa forma, né? E isso vai gerando uma uma confiança dos pais de estar trabalhando com a criança, pensando que a gente busca a autonomia dela, né? Nas atividades diárias, na sua casa, que você vai estimular com a sua criança, né? De servir o pratinho dela, ela pode também estar colocando, né? Passando, servindo o prato sozinha, participando, né? De fazer um lanche. Tudo isso para gerar essa autonomia para sua criança, que ela tenha o máximo, né? De autonomia possível. Então, o desenvolvimento, ele é o tempo todo. E você saber o que fazer de forma direcionada é muito mais fácil no processo. E o tema de hoje foi um pouco mais, essa aula foi um pouco mais curta hoje. No entanto, a gente vai estar sempre trazendo temas aí relevantes para as famílias. Quem gostou já curta, compartilha esse vídeo com quem precisa e até a próxima quarta.